A mulher que tinha um fluxo de sangue. Lucas escreveu no capítulo 8, começando no versículo de número 43, ele diz o seguinte: o Jairo era um dos principais da sinagoga, a igreja dos judeus, e ele foi ter com Jesus, rogando que o mestre fosse à sua casa para curar a sua filha, que estava morrendo. Na verdade, a menina morreu. O caso era muito sério. Tão sério que fez o líder religioso passar por cima dos problemas que ele enfrentaria, das lutas que ele passaria, da crítica do povo. E Jesus foi até a sua casa, mas antes de chegar, teve esse incidente. E diz assim, no 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E disse Jesus, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Esse versículo de 46 é o que Deus mandou que eu falasse com você. Irmãos, tem muita gente que ainda não entendeu que para a gente ser curado, ser liberto por Jesus, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós temos que levar mais a sério. Tem gente que está indo na igreja, tomando a Santa Ceia, e depois está na garrafa de pinga, está no filme moral, está no pensamento errado, está fazendo desonestidade. Essa pessoa nunca, jamais será abençoada. A pessoa está perdendo tempo. Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, que já durava 12 anos. E Marcos falou, Mateus também escreveu sobre ela, que ela havia gastado tudo com todos os médicos. Agora não tinha mais nada. E ao invés de melhorar, ela ia piorando cada vez mais. Não tinha cura para ela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, isto é o mais importante na nossa vida, ouvir falar de Jesus. Eu lembro de quando eu ouvi pela primeira vez, antes eu não recordo alguém ter falado que quer o nome de Jesus. Porque esse dia me marcou. Eu tinha 6 aninhos. E o pregador, quando pregava a respeito da salvação, era como se Deus dissesse para mim: eu quero te salvar, mas você tem que crer. E mesmo com 6 anos, de um lado estava o meu irmão com 9 e o outro com 13. Eu era o terceiro de casa. Com esta mão aqui, eu enxugava as lágrimas, chorando e dizia: Jesus, hoje eu te aceito na minha vida. Meu irmão, isso foi uma decisão séria. Meu pai era desviado da igreja batista. Minha mãe era uma católica roxa e nem podia falar em frente com ela, que ela não queria saber. Então, foi esse ambiente que eu cresci. Não sei se ela me levava para a missa ou se alguém me levou para culto antes, também não sei.
Eu só sei que nesta reunião Jesus se revelou a mim. Mas foi tão forte que eu tomei a decisão que eu recebi na minha vida e nunca mais neguei Jesus. Já se passaram 57 anos, eu continuo servo dele e vou continuar para sempre. Tem gente na igreja que não tomou a posição ainda. E essas pessoas ficam encostando em Jesus. Elas ficam oprimindo Jesus, apertando. Essas pessoas ficam tropeçando no pé de Jesus. Essas pessoas ficam clamando dia e noite. Jesus tem misericórdia, mas ele não pode ter misericórdia, porque a fé que essas pessoas receberam, preste atenção nessa palavra, quando elas ouviram a palavra, elas não têm empregado. O primeiro dia que você ouviu a pregação da palavra de Deus, você recebeu uma fé. Essa fé me fez gritar: Jesus, eu te quero, não quero ir para o inferno, me salva. Com 6 aninhos. E olha, foi salvação mesmo. Domingo seguinte, a família do meu pai era da Igreja Batista, eu passei a mão numa Bíblia, nem sabia ler aos 6 anos, naquele tempo só entrava no colégio com 7, e eu fui para a igreja para poder servir a Jesus. Tudo para mim era estranho. Cheguei lá, fiquei decepcionado. A professora, em vez de falar de Jesus, pôs as crianças em fila, põe a mão no ombro, eu coloquei. Todo menino, vamos fazer trenzinho. Eu saí. Falei, não, aqui não é meu lugar. Fui lá no meio dos adultos, sentei. Na hora da escola dominical. O professor abaixou o óculos. O que você está fazendo aqui? Ué, eu ouvi a palavra de Deus. Qual a sua idade? 6. Você tem que ir lá para baixo, lá é o seu lugar. Se eu for lá para baixo, vou para casa. Aquilo lá não é igual para mim, não. Não gosto de ficar de brincadeira. Eu quero é Deus.